Saudações, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Seminários de Iniciação à Pesquisa. Meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai tratar aqui das estruturas, da estrutura de projetos de trabalho, né? Então, o projeto ele vai ser importante para eu conseguir viabilizar a minha pesquisa, tá? Então, eu convencer alguém de que aquele tema que eu quero estudar é viável, né? Vai dar um resultado, vai dar um bom resultado, né? Então, eu vou ter que elaborar aqui um projeto, né? Então, tem algumas maneiras, alguns caminhos para a gente seguir, né? Por exemplo, no IFRN, a gente tem esse sistema de projetos já no SWAP, né? De projetos de pesquisa já no SWAP. Então, vai ter lá os campos para a gente estar preenchendo e, claro, a gente vai ter que seguir um edital para conseguir recursos para fazer aquela pesquisa. A gente tem alguns editais que a gente chama de fluxo contínuo, onde a gente pode fazer as pesquisas só que não vai ter recursos financeiros, né, para apoiar essas pesquisas. E existem alguns editais que têm fomento da própria instituição, mas com verbas, né, onde a gente pode, por exemplo, comprar equipamento, pagar uma bolsa, né, de algum estudante que vai ajudar nessa pesquisa, equipar lá um laboratório, fazer alguma alteração, né? E ainda existem outros caminhos para a pesquisa que seria, por exemplo, para você ser aceito num programa de mestrado. Então é feito lá o edital de seleção do mestrado e lá vai ter um modelo de projeto de pesquisa e isso é uma das coisas que vai pontuar a sua entrada no programa do mestrado, né? Tem outros critérios também lá, por exemplo, uma prova, uma entrevista, né? Mas o projeto de pesquisa pesa bastante, né? Tá? Então a gente vai seguir uma norma aqui e uma experiência que eu quero colocar para vocês é o meu primeiro contato assim com um modelo, né, de um documento científico, né? Foi lá em 1990 quando eu precisei escrever o meu relatório de estágio. Então eu concluí o meu curso técnico de mecânica, estava lá desenvolvendo meu estágio já e aí chegou o momento de escrever esse relatório de estágio. Na época já existiam aí computadores, né? Então, mas os computadores ainda não tinham Windows, né? Então era mais difícil o acesso a computadores e tal, e eu consegui que uma pessoa digitasse esse trabalho para mim, mas eu tive que passar para ela os desenhos, todo o texto escrito à mão, para a pessoa poder digitar, né, e depois imprimir isso no formato do regulamento do estágio. Na época lá a gente ganhava um caderninho assim, com todas as normas de execução do estágio, né, e uma das coisas era um modelo aí de relatório de estágio. Tá? Mais tarde, na universidade já, né, assim, eu participei de um projeto de pesquisa e ao final da minha bolsa lá, ao final do tempo lá, né, de bolsa, eu tinha que escrever um relatório para justificar aquele dinheiro que eu tinha recebido por mês lá durante um ano, né, para ajudar na pesquisa. Então, eu tive que seguir lá um regulamento também de como escrever esse relatório para submeter lá ao setor da universidade que pagava essas bolsas, né. E mais no final do curso de engenharia também a gente tinha que elaborar aí o relatório do estágio da engenharia, alguns trabalhos também de laboratório, de pesquisas assim, e sempre se falava na tal norma da BNT, né? E aí a gente ia ver cada regulamento desse mudava um pouco esse critério, né? Então o que eu quero dizer para vocês é que nesses últimos 30 anos aí essas normas mudaram, né? E assim, se você fosse submeter a um processo seletivo, a um, a um órgão que está oferecendo um dinheiro e você siga as regras dele, isso vai sair num edital, em algum documento vai ter essas regras, né? De maneira geral, claro, a gente vai seguir a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é essa daqui, ó. A BNT, NBR, né? NBR é Norma Brasileira Regulamentadora, 15287. Então, essa daqui é para você elaborar um projeto de pesquisa, né? Como que você vai apresentar esse projeto de pesquisa. Se lembre também que hoje em dia nem tudo é no papel, né? Então, talvez a gente não precise imprimir esse projeto, talvez a gente já entre lá numa base de dados lá que foi elaborada de acordo com essa norma aqui e vai ter os campos para a gente digitar os itens desse projeto, como é o nosso sistema aqui do SWAP, né? Tá? Então, essa norma detalha aqui, está meio ruim de ler nesse estágio,
slide, né? Mas ela destaca os elementos de um projeto de pesquisa. O primeiro elemento aqui é a capa, né? Já vou dizer para vocês que é um elemento opcional. Você pode ter um projeto sem a capa, né? Essa capa pode ser uma capa dura, escrita com os detalhes desse trabalho aí, né? Ali ao lado a gente tem uma lombada, né? É a lateral, e posso fazer uma capa dura com essa lombada que vai descrever o meu trabalho, como é, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso. Então, gente, como eu estava dizendo, essa estrutura do trabalho, onde a gente tem aqui em branco aqui os elementos pré-textuais, né? Em cinza claro aqui os elementos de texto, mesmo o corpo do texto, e depois os pós-textuais. Então, esses primeiros elementos aqui, a capa, folha de rosto, listas, né, de figuras, de gráficos, de abreviaturas, siglas, e termina aqui com o sumário. O sumário é onde eu vou ter a paginação, né, a marcação de paginação. Então, a gente vai ver cada um desses elementos. Trouxe aqui para mostrar para vocês a minha monografia de conclusão do curso de especialização em docência para o ensino profissional. Então, eu tenho uma capa dura, essa parte aqui a gente chama de lombada, e a capa é um pouco diferente da folha de rosto, né? Então, a folha de rosto começa com o nome do autor. Aí tem o título, aqui embaixo tem uma descritiva, né? E na capa começa com o nome da instituição de ensino em cima. Aí depois tem o título e também a descritiva. Essa aqui é a dissertação de mestrado da minha esposa. Aqui a folha de rosto também já inicia com o nome dela, né? Tá, então agora, nem sempre, né, esses documentos são físicos. Eu posso ter um documento eletrônico que eu vou, por exemplo, publicar na internet, né, numa base de dados e tal. Então, o importante, é por isso que essa capa é dispensável, né? Mas assim, as instituições podem exigir, eles querem uma capa dura, por exemplo, nas universidades, eles querem uma capa dura para poder arquivar lá na biblioteca, né? Tá? No nosso caso aqui do IF, a gente vai... Essa capa pode até ser transparente, né? E a gente vai ter já a primeira folha como folha de rosto. Tá? Esses detalhes a gente vai tratar hoje também, os detalhes de edição, né? Então, na formatação, sempre vou usar a fonte 12, de acordo com essa norma aí, né? Exceto nas legendas, que elas vão ter um tamanho menor. Legendas e nas citações com mais de 3 linhas. Normalmente a gente aí usa uma fonte 10. Tá? Embaixo de um gráfico, eu vou escrever gráfico 1, situação do ambiente pesquisado, né? Embaixo de uma figura, né? Vou fazer essa citação na fonte 10. E o texto normalmente fonte 12. A gente tradicionalmente usa mais a fonte Times New Roman ou a fonte Arial. Os títulos, quando é um título que não tem numeração, ele vai ser centralizado no início da página. Tá? E normalmente no corpo do texto, esses títulos têm uma numeração sequencial. A gente vai aprender a fazer essa numeração. Né? Então, sempre à esquerda e o título em negrito e com a primeira letra maiúscula aí do título. E o corpo de texto, né, vai ter o espaçamento 1,5. Pronto, as margens esquerda e superior, 3 centímetros. E a margem direita e inferior, 2 centímetros. Por que isso? Porque normalmente a margem esquerda ela é cortada, das partes dela é cortada pela encadernação, né? A virada de folha que eu tenho que fazer, então ela precisa ser maior. Né? E em cima também, porque em cima eu vou colocar o número da página. Então, isso aqui é regras gerais da formatação. Então, se o meu texto é essa parte verde, a folha é a parte branca, são esses tamanhos. Ó, 3 centímetros em cima, 3 centímetros à esquerda, 2 e 2. A norma permite também que a gente use o verso da folha. Tá? Então, aí sempre um título novo sempre tem que ser no anverso, né? A partir da frente da folha. E aí, nesse caso de usar o verso da folha, aí a margem direita é que tem que ter 3 centímetros. Porque quando eu vou virar a folha, essa parte está encadernada. Né? Então, vamos ver os elementos introdutórios. Ó. Essa capa, eu já falei que é um elemento opcional. A folha de rosto é obrigatória. Na folha de rosto tem toda a identificação do trabalho, do autor, do título. Né? Listas de tabelas, lista de figuras e lista de abreviaturas e siglas são opcionais. Mas normalmente quando a gente usa alguma coisa abreviada, a primeira vez que a gente escreve ela no texto, a gente escreve completa, por extenso, e
põe a abreviatura entre parênteses. E da segunda vez em diante eu uso só a abreviatura, uma sigla, né, por exemplo. O sumário também é um elemento, esse aqui sim, um elemento obrigatório, para poder navegar no meu texto, né? Quando é um documento eletrônico, até a gente usa um sumário eletrônico também, né, para clicar ali e ele ter o link para aquela página, e até aquela página. Então ele é muito útil para textos longos, né, um artigo, um texto mais curto, mas assim, uma dissertação, uma monografia, é um texto mais longo, então um sumário é muito útil para a gente estar se localizando, né? E eu vou ensinar vocês a fazer ele aqui, eletrônico, aqui, fazer ele automático. Pra gente. Então a capa ela é um elemento opcional, mas se eu fizer uma capa ela tem que ter o nome da pessoa, o título do trabalho, a cidade, o ano de publicação, né? E lá em cima o nome da instituição de ensino, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Ricardo Luiz Machado, o autor, aí o título, se tiver um subtítulo, então letra um pouquinho menor, e a cidade e o ano. Né? E a folha de rosto, essa sim, essa já tem que ter uma pequena descritiva do trabalho. Tá? Então, ele vai dizer a natureza do trabalho, ali, se é um projeto de pesquisa, se é um projeto de monografia, né? O nome do autor, o nome da instituição, então funciona assim. Lá em cima você vai ter o autor, né, o nome completo, em letra maiúscula, e o título, e aqui à direita, né, você vai ter essa descritiva dizendo que é uma monografia apresentada no curso de graduação, tal, no curso técnico da instituição tal, com o nome do orientador, né, e embaixo a cidade e o ano. Essas listas, né, de figuras, tabelas, mapas, abreviaturas, né, siglas, elas são opcionais, mas a gente coloca assim, ela não é uma folha numerada. A folha não é numerada, mas ela é contada. Tá? Então, lá no índice, você vai começar com a introdução não é a página 1, porque você já tem os elementos pré-textuais. Né? E aqui você vai colocar em qual página está essa figura, ou esse mapa. Então, o sumário, as partes do sumário, né, elas devem ser dispostas com a mesma nomenclatura do corpo do texto. Então, se eu tenho lá um subcapítulo 2.1, objetivos do trabalho, aqui no índice ele vai ter que aparecer como 2.1. E com a mesma formatação. Negrito, com a primeira letra maiúscula, alinhada à esquerda. Né? Tem que indicar o número da página. Então aqui está um pouco pequenininho, mas é assim, ó, você tem um número, por exemplo, 1, introdução. Não usa o ponto depois do número sequencial, tá? Existe uma norma também da ABNT para definir isso, esse jeito de numeração sequencial. Aí, ó, 1.1, que é um subtítulo do título 1, né? Tema, 1.2, problema, hipótese, tudo aquilo que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Aí, o capítulo 2, subcapítulo 2.1. Então, eu tenho 2.1, espaço, e aí digito ali o subtítulo, tá? Não tem um ponto no final desse número, tá? Vamos ver aqui no Word, então, como fazer esse índice de maneira automática. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Pronto, gente, eu aqui peguei um arquivo, uma descrição do meu histórico profissional aí, para a gente fazer esse índice, tá? A gente vai dar um espaço aqui. E primeiro eu tenho que colocar esses títulos no formato de título mesmo. Eu tenho que selecionar aqui, vir até aqui em cima e colocar, ó, a gente começa com título 2. E aqui o subtítulo a gente coloca como título 3. Vamos formatar só isso aqui para ficar no mesmo tamanho de texto ali, ó, Arial 12, texto em preto, deixa eu ver por que ficou menor. Então esse aqui seria, por exemplo, 1, espaço, e aqui 1.1. Esse aqui eu vou botar em negrito também. Negrito. Esse aqui está errado aqui, vamos escrever assim. Tá, então, esse aqui a gente vê que é título 2 e esse aqui é título 3. Isso é interessante, né, para o índice pegar o automático aqui, né? Então, seleciono esse aqui, vou aqui nesse pincel para copiar a configuração. E agora vou pegar o outro título lá, que também é título 2. Eu não começo pelo título 1 porque ele é muito grande. Então, vou botar aqui.
2. E esse aqui, descrição 2.1. Aqui a gente bota em título 3 aqui. Vou botar na mesma fonte lá, né? Arial 12. E assim eu vou fazendo todos os títulos. Se tiver ainda um 2.1.1, seria um título 4. Eu comecei do 2, 3 e 4. Né? Então vamos lá para o início agora para fazer o índice automático. Aqui eu quero botar o índice, tá? Então eu venho aqui, referências, sumário, e está aqui o índice analítico automático. Ele gerou aqui, tá vendo? Itinerário, a descrição já recuada, e aqui os números de página. Se eu botar uma quebra de página aqui, por exemplo, inserir uma quebra de página, e aqui botar outra, por exemplo, inserir uma quebra de página, agora eu tenho que atualizar o meu índice, né? Está até a página 8, mas como eu botei mais duas, né? Então clique com o botão direito do mouse, atualizar o campo, atualizar o índice inteiro. Ó. E aí ele mudou tudo aqui. Prático para mim, bem útil, né? Ok, então assim a gente aprendeu a fazer aqui o índice. Vamos seguir. O corpo do texto, né? Então ele vai o tema, o problema, as hipóteses, a hipótese ou as hipóteses do meu trabalho, né? Os objetivos gerais e os específicos, a justificativa e o meu referencial teórico. Também a metodologia, os métodos e materiais que eu vou usar, os resultados esperados, os recursos e orçamentos e o cronograma de execução. Tá? Esses itens são previstos na norma e eu posso separar eles em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? E aí eu poderia usar esse tema como um subtítulo da introdução, por exemplo. Sempre que eu abro um título, eu tenho que escrever pelo menos um parágrafo explicando aquele título. Então, faria lá, introdução, esse trabalho, trata disso, daquilo outro, e aí seria o 1, né? Aí 1.1, problema de pesquisa é esse. 1.2, hipótese. Então, a introdução eu vou mostrar a abordagem do trabalho, o propósito dessa pesquisa, né? Então, tem que conter o tema, a justificativa, o problema e as hipóteses e os objetivos. E aí eu vou fazer o meu referencial teórico, como a gente já discutiu em outras aulas, eu vou escrever um texto citando os fatos relevantes da literatura, e claro, durante esse texto que eu estou escrevendo, eu vou ali fazer a citação dos autores, né? Por exemplo, a história da pesca no litoral norte aqui, na Costa Branca e tal, né? Do Rio Grande do Norte. Então, em 1600 e pouco, não sei o que lá, de acordo com o autor tal, já havia tal coisa, né? E aí eu cito o autor. E assim, se eu citar igualzinho como ele disse no livro ali, eu tenho que botar entre aspas e fazer um recuo à direita. E aí a gente põe uma letra menor. Então vai ter uma ordem lógica, né, do meu trabalho aqui. Começo com uma visão ampla e vou focando no meu problema. E aí vou argumentando, confrontando as ideias de vários autores. Né? No desenvolvimento, que é logo após essa primeira parte aí, é a parte maior do meu trabalho. Eu tenho que exibir o assunto do trabalho, o método utilizado. Vou dividir em seções como materiais e métodos, né? Resultados esperados, cronograma e o orçamento, quanto é que eu preciso de dinheiro para executar esse trabalho. Né? No nosso caso lá do IF, talvez a gente não precise de dinheiro para isso. Né? Mas se for um projeto de pesquisa que o professor está submetendo, então ele vai ter que dizer esse orçamento, ele vai gastar com o quê? Né? Vamos ver agora. Então, no caso do material e método, eu tenho que descrever os métodos que eu vou utilizar, é um laboratório, eu vou ter que comprar equipamentos, né, materiais, insumos, reagentes, instrumentos, né, vou ter que fazer uma análise diária de tal coisa, eu vou precisar de um bolsista para me auxiliar, vou precisar de um técnico de laboratório para colaborar com essa pesquisa. Né. Os resultados que eu vou esperar, né, por exemplo, espero atingir um equilíbrio ótimo aí de custo-benefício para o controle da água, da criação de camarão, por exemplo. Né? Se eu espero com essa pesquisa gerar outras publicações, por exemplo, eu vou publicar artigos em revistas, eu vou
publicar, ou eu só vou gerar a minha dissertação mesmo, vou gerar alguma publicação, né? Também se eu vou participar na hora da divulgação de algum congresso científico, onde eu vou divulgar esse trabalho, né? E alguns outros produtos, por exemplo, posso desenvolver uma nova tecnologia, um programa de computador, né, um material didático, um livro, né, uma cartilha, alguma oficina para treinar as pessoas para executar aquela atividade, posso promover ali um vídeo. E o cronograma, né, são datas para as coisas, né, os prazos estipulados. Então, janeiro, fevereiro, o que eu vou fazer em cada mês aí dessa minha pesquisa, né? Vai ter uma fase inicial, onde eu vou comprar os materiais, equipar o laboratório, o orçamento, então a gente vai dividir em gastos com pessoal e gastos com material. Esse material pode ser elementos consumíveis, por exemplo, reagentes químicos, né? E pode ser elementos permanentes, máquinas, instalações, construções. Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez lá na Universidade Federal, eu participei como assistente dessa pesquisa, e a gente conseguiu um dinheiro, era uma pesquisa sobre o lixo hospitalar do hospital universitário, e a gente conseguiu um dinheiro para desenvolver essa pesquisa e comprar alguns materiais, por exemplo, os carrinhos, os containers, né, para reformar a casa lá de armazenamento do resíduo, o local onde lavava esses carrinhos. A gente conseguiu uma verba que deu para, e ficou como um material permanente. Quando a pesquisa acabou, aquilo ficou incorporado lá, porque eram materiais duráveis lá para o hospital. E alguns materiais eram consumíveis, assim, o papel para imprimir as coisas, né? Sacos de lixo, algumas coisas lá que a gente usou durante a pesquisa, eram consumidos. E tinha também esse gasto aí com o pessoal, por exemplo, tinha que pagar um bolsista de mestrado lá para ele ter um salário para ajudar nessa pesquisa, né? No meu caso não precisou, porque eu já era funcionário lá da universidade, era servidor, então foi um apoio técnico que eu dei lá para o professor dessa área, e ele gostou de mim ali porque eu era da área de segurança do trabalho, né? E eu também tinha interesse em melhorar essa questão do lixo lá, do resíduo, porque dava acidente de trabalho com agulhas, né? Então foi aí essa parceria e gerou um ano de bolsa lá para o mestrando dele, gerou também material para o nosso hospital, e para mim já era parte do meu trabalho mesmo, melhorar as condições de segurança, né? Então se faz uma planilha aqui com esses custos de recursos humanos, de alimentação, de transporte. E ao final, né, os elementos finais desse meu projeto de pesquisa, a referência bibliográfica, veja que aqui é diferente do referencial teórico, né? No referencial teórico eu vou falar sobre esses livros que eu li, né? E aqui eu tenho que botar num formato esse livro. Eu citei lá no meu referencial teórico, e aqui eu tenho que botar a lista de livros que eu utilizei em ordem alfabética, num formato próprio que é definido por uma outra norma, né? Esses apêndices e os anexos, eles são opcionais. A bibliografia, a referência bibliográfica, ela é obrigatória, né? A referência bibliográfica ela pode aparecer em diferentes partes do trabalho. Pode aparecer no rodapé da folha, no fim do texto, pode ser uma lista de referência e pode ser também antes de resumos e resenhas. No nosso caso aqui do IF, a gente vai usar esse aqui, uma lista de referências. Ao final do trabalho, vou ter uma lista com todos os livros, artigos, material eletrônico que a gente pesquisou. Então, a norma que nos diz como fazer isso, como organizar isso, é essa daqui, a BNT-NBR 6023. Sim, lembrando aqui, se você não sabe se essa é a norma atual, porque as coisas podem ter mudado nos últimos anos, né? Você pode fazer o seguinte, ó, vou mostrar outra tela para vocês verem como eu verificar se essa norma ainda é atual, tá? Bom, você vem aqui no catálogo da ABNT, abntcatálogo.com.br, tá? Na Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí você pesquisa aqui, vou botar outra lá, 6023. Então ela vai achar tudo que tem publicado aqui, e vamos ver se essa norma é atual, né? Então, ó, aqui a gente tem a 6023.8, que fala sobre porta-lâmpada, né? Que não é o que a gente quer, né? E tem essa daqui, ó, 6023/2018, versão corrigida, informações e documentações, e ela diz se está em vigor ou não está. Aqui tem as duas erratas dessa mesma norma, então eu vou usar essa. Ok? Então, checado lá no catálogo da ABNT, se essa norma realmente é a mais atual, eu procurar ela na biblioteca,
Então, para o caso de um livro, a norma diz que a gente tem que fazer assim, ó, é o sobrenome, em letra maiúscula, vírgula, o nome da pessoa. Se tiver dois autores, como foi esse caso aí, o sobrenome do segundo autor, em letra maiúscula, vírgula, aí o nome da pessoa, ponto. E agora eu vou botar o nome do livro, como fazer uma monografia na prática. Esse nome tem que ser em negrito. Ponto, aí vou dizer a edição, segunda edição, a cidade onde foi publicado, nesse caso aí Rio de Janeiro, e quem publicou. Publicado no Rio de Janeiro, 2 pontos, Fundação Getúlio Vargas, vírgula, em 1999. Tá? Se for um autor só, põe só o primeiro sobrenome do autor e o nome, né? O título sempre em negrito. E se for uma questão que eu pesquisei, pode ser um livro eletrônico, um artigo que eu pesquisei na internet, é dessa forma. O sobrenome primeiro, né, em letra maiúscula, depois o nome, MML ali, e aí o título ali, Crimes da Era Digital. Aí eu vou botar em negrito não o nome do livro, mas o nome do ambiente onde foi publicado. Nesse caso aqui é a NET, não de internet, mas esse site aqui se chama NET, brasilnet.com. Aí, vírgula, Rio de Janeiro, novembro de 1998, seção ponto de vista, ponto, disponível em. Aí eu boto ali o link onde eu pesquisei. Né? E no final eu tenho que dizer quando que ele foi acessado, porque essas coisas da internet elas podem desaparecer da internet, né? Pode sair do ar. Então eu digo aqui quando que eu pesquisei isso, 28 de novembro de 1998. Ó, os apêndices são os materiais de elaboração do autor. Eles são opcionais, né? Mas eles podem fazer toda a diferença na aprovação do meu projeto de pesquisa, justamente a minha pesquisa sair do papel, né? Tá? Então, nesse projeto eu posso colocar, por exemplo, aqui um programa de computador que eu desenvolvi, vou usar nessa pesquisa. Então, formulários, questionários, né? E os anexos aí sim são materiais de outras pessoas. Por exemplo, o catálogo de uma máquina que eu quero comprar para botar no laboratório onde eu vou fazer a pesquisa. Então aqui, por exemplo, esse catálogo, um layout de um laboratório que outra pessoa desenvolveu, um mapa de uma região onde eu vou fazer essa pesquisa. E para fechar, está aqui de novo a estrutura do documento, do projeto de pesquisa, elementos pré-textuais, elementos textuais. Essa parte cinza, claro, aí é a parte mais importante, é a maior parte do meu documento de projeto de pesquisa. E lá os pós-textuais, no sítio. Isso aí, muito obrigado. Façam aí a tarefa dessa aula e das outras aulas dessa semana.